é o sentimento das pessoas. Pelo que as pessoas passam todos os dias que dificulta a vida delas em alcançar tal coisa. Então, por exemplo, o que vocês passam todos os dias que dificulta vocês de, por exemplo, conseguir vender o infoproduto de vocês? O que vocês passam todos os dias? O que elas sentem? O que a pessoa sente? Porque tem um problema externo, né? Então, assim, o que é o problema externo? É aquilo que acontece fora a pessoa. Então, vamos supor, ela está trabalhando ali na CLT. É um problema externo, tá? E o que ela sente todos os dias trabalhando na CLT, sendo humilhada ou passando a conviver com pessoas tóxicas? Ela se sente o quê? Se sente mal. É um problema interno, entendeu? É uma frustração, tá? Então, quando eu cheguei para vocês e contei a história, por exemplo, da minha mãe, que ela trabalhava em 2 empregos e que ela chegava tarde, que saía de madrugada, a gente quase não via minha mãe, depois que ela se aposentou a gente já estava grande e tal. E aí eu falei assim, mas isso não deveria ser assim. As mães deveriam cuidar dos filhos e não deixar os filhos com pessoas desconhecidas. Isso não deveria ser assim, entende? Isso é um problema, na verdade é um problema filosófico, que as pessoas ficam assim, nossa, isso não deveria ser assim. A frustração é um problema interno, é o que a pessoa sente. Ixi. É o que a pessoa sente. Então vocês têm que entender o sentimento das pessoas. Por que isso é conteúdo? Por que isso é conteúdo? Na hora de você construir a narrativa. Quando você for construir uma narrativa nos stories para vender, você vai falar assim: você se sente frustrada por ter que ir trabalhar num emprego onde tem pessoas tóxicas? O seu chefe te deixa mal? O seu chefe faz você ficar frustrada? O seu trabalho atual faz você ficar frustrada? Você acha que você fez faculdade, você está num emprego legal e mesmo assim você se sente frustrada? Esse sentimento das pessoas, você vai trabalhar na hora da construção da narrativa. Então você vai inserir essa informação quando você for levar a pessoa para algum lugar. Então, por exemplo, você primeiro define para onde você quer levar a pessoa. Então, vamos supor que você quer chamar a pessoa para live, você quer fazer uma venda no final, você quer levar a pessoa para um post no feed, por exemplo. Você define qual é o tema daquele conteúdo que você quer levar a pessoa, e aí você vai construindo uma escadinha para a pessoa entender que aquele conteúdo final ali é para ela. Se o tema de onde você quer levar a pessoa tiver a ver com aquela frustração, você vai inserir, entendeu? Então, por exemplo, o meu produto de entrada, que é o método Abre Carteira Estratégico, ele resolve uma dor daquela pessoa que tá assim, nossa, fiz um lançamento, não vendi, fiquei frustrada. Então eu já começo a narrativa falando assim: você já fez um lançamento e ficou frustrada porque não vendeu nada? Ou vendeu só uma vaga, ou vendeu muito pouco, abaixo do esperado? Tá entendendo? Então primeiro eu entendo qual é a solução do meu produto e depois eu vou desenvolvendo a narrativa para chegar até ele. E aí eu falo, olha, comigo isso também aconteceu. Lá no ano tal, eu tava fazendo um lançamento e aí aconteceu isso. Até que aí acontece alguma coisa que eu consigo desenvolver um método e esse método traz a solução para mim. E aí eu levo a pessoa para comprar o meu produto, tá? Então por isso que entender o sentimento das pessoas é muito importante na hora de você construir uma narrativa onde você vai prender a atenção das pessoas. Se ela tem aquele sentimento interno ali, que eu falo muito para que vocês trabalhem o problema interno, que é a frustração, ela se sentir mal com aquele problema, com aquela situação ali, você consegue captar a atenção dela, porque ela tá com aquele problema. Se ela tá com aquele problema, ela quer resolver aquele problema, e se você consegue construir uma boa narrativa que vai seduzir a pessoa, ela vai prestar atenção, tá? Então, o sentimento das pessoas é o que ela sente pelo que falam dela.
Então você também precisa captar essas informações. Ah, Thalita, como é que eu vou captar essas informações? Gente, pega pelo menos umas 3, 4 pessoas que sejam a sua persona para conversar. Não precisa ficar fazendo um monte de pesquisa nos stories. Não precisa ficar, inclusive no checklist, eu falo isso para vocês, como que vocês podem fazer essa pesquisa sem ter audiência nenhuma. Não precisa, tá? Você não precisa fazer isso. Lá no checklist eu ensinei isso para vocês, tá? E outra coisa, o sentimento das pessoas é algo que também ela não aguenta mais escutar aquilo ali. Então, tem gente que não aguenta mais ouvir falar em lançamento. Tem gente que chega no meu direct e fala assim, cara, não fala de lançamento comigo, eu não quero, eu quero saber desse negócio que você tá falando aí de vender todo dia. Entendeu? Então, o que eu faço? Eu aperto ainda mais isso. Não que eu vou ficar cutucando, fazer a pessoa se sentir mal, não é isso. Eu vou colocando de forma leve nos stories, vou fazendo perguntas, vou contando a minha história, a pessoa vai se identificando e tá tudo bem, tá bom?